Bom, hoje eu vim falar sobre um assunto que tem mexido bastante comigo nas últimas semanas em relação a colegas que vieram trocar algumas figurinhas comigo, bem como alguns supervisionandos, e até em alguns grupos de estudo, que é este mito barra debate barra conduta de que o analista deveria ser silencioso. É muito comum a gente ter uma impressão de que a figura do analista seria de alguém silencioso, que o analista fala pouco, que o analista ele deixa reinar o silêncio, de que o analista age pontualmente e fala pontualmente. Frente a isso, eu quis trazer esses debates, porque além de parecer que a gente tem que ter uma postura silenciosa, parece que é uma certa forma de crime o analista falar muito durante a sessão. E mais do que isso, o silêncio é uma forma de operador clínico. Há algum tipo de conduta dentro da experiência psicanalítica, dentro da conduta do analista, que ele deve ser silencioso, que ele deve responder a partir do silêncio. Eu vou deixar na legenda do vídeo duas citações que eu acho que são importantes. Um é um vídeo do Juan Manuel Martínez, que fala sobre por que nós fazemos muitas perguntas, abusamos de perguntas. Está em espanhol, mas acho que é bem tranquilo para vocês assistirem. E um outro, do Lucas Pires, se não me engano, que ele faz um artigo da borda lacaniana sobre a questão do sintoma, do silêncio como um sintoma do ideal. Que ele faz um artigo sobre o silêncio como o sintoma de um ideal dentro da experiência psicanalítica a partir dos analistas. E é muito curioso, assim, porque a gente não tem o costume, de pensar de onde vem essa figura de silêncio. Porém, a gente se cobra como se devesse ser silencioso. Como se a gente tivesse uma fala, a nossa conduta, a nossa fala fosse cirúrgica, extremamente revolucionária e que devia ser usado pouco. Até mesmo assim, é muito comum a gente ouvir coisas como, por exemplo, o Juan Manuel Martins comenta sobre um relato de que um analista, professor, disse que o analista não deve falar nada do primeiro ano de análise. Ou, por exemplo, como eu já ouvi que uma análise perfeita é aquela em que o analista não fala nada e só encerra a sessão, como a pontuação, o momento que o analista fala, um conjunto de fatores e de costumes que não é o meu perfil resgatar isso, mas a gente vai encontrar nos autores que, na conduta deles, que não há transmissão, não há conexão entre ser silencioso e agir. Mas então, de onde é que vem isso? Inclusive, até um costume de a gente achar tranquilo, por exemplo, o analista não responder coisas como bom dia, não responder perguntas óbvias de horários, de agendamentos, e para outras coisas como ser mais grosso, ou ser mais cru, ou ser mais sucinto na hora de falar. Da onde que vem isso? Da onde que vem esse silêncio dos analistas? E por que se é naturalizado isso? Então, há algumas provocações que eu gostaria de pensar com vocês. Bom, eu concordo, que pode existir a possibilidade de que, frente a um material que um analisando diga, algo que ele diga, isso possa ser elegido como um significante, como ser um material significante. Porém, o que parece que a gente vira a mesa. Parece que a conduta do analista é que tudo é significante, tudo é material de análise. Como muitas vezes nos é transmitido, como muitas vezes nos é fornecido, e que nós temos que responder de tal maneira. Nós temos que interpretar absolutamente tudo a partir dessa maneira. Então, muitas vezes se torna algo comum essa conduta. E se muitas vezes o analisando vem, ele tem alguma pergunta, ele tem alguma dúvida, ele não sabe o que falar, ele não sabe para onde ir, ele tem perguntas
né? Até para, digamos assim, a gente pensar como uma convocação para se falar mais na experiência analítica, e ele não tem essas respostas, ele vai embora e muitas vezes é colocado na conta dele de que ele não bancou o seu desejo, que ele não falou, que ele não se atiçou para falar sobre isso. Mas então, como que a gente pode pensar isso? Como que a gente pode pensar essa origem? Parece que a gente tem isso, vários colegas já comentaram, né? Por exemplo, o PH, que tem no Instagram, ele comenta que parece que os psicanalistas têm um costume muito comum e natural de serem calados dentro de uma análise. Por outro lado, uma questão que é muito comum é que os analistas parecem que eles não conseguem fechar a boca para falar coisas que não são da nossa área, né? Ele até tem vou deixar também nas legendas aqui, né, uma brincadeira que ele fala que psicanalistas que se calam, psicanalistas que falam, né? Então é muito comum a gente ouvir isso. E psicanalistas são extremamente quietos dentro da análise e fora eles não conseguem, né, fechar a boca para falar de coisas. Mas o que será que acontece com que os analistas não conseguem falar, né? Reiterando essa pergunta. Então o Lucas, nesse artigo que tá na legenda, né, que vai falar sobre essa questão do silêncio, ele defende, inclusive, a possibilidade do silêncio ser transmitido como uma espécie de ideal de psicanalista. Uma ideia muito pertinente, muito forte. Inclusive, né, se acredita que por estar sendo mudo, o analista poderia eventualmente produzir mudanças no analisando. Como se literalmente assim, houvesse uma mágica, de certa forma, né? Eu entendo que pode ser meio maluco o que eu estou falando, mas quem acompanha algum tempo a prática analítica, né, se vocês acompanharem alguns livros, alguns autores, a gente vai ver que isso é algo muito comum, esse momento de silêncio, assim como algo extremamente tranquilo, mesmo que seja um silêncio cru, né, que o analisando não sabe nem, né, ele não está sendo nem convocado a associar livremente, né? Inclusive uma orientação que é dada e que a gente teoricamente deveria auxiliar, né, deveria convocar esse analisando a associar livremente, vir à sessão, falar de forma arbitrária, porém parece que a nossa conduta é de preservar esse silêncio. E aí, citando o Lucas, né, ele tem uma fala que eu achei muito curiosa e muito bacana no artigo dele, é que, citando agora, né, na página 106, o fato de que os analistas falam pouco é um engano, e aparentemente um engano dos próprios analistas, já que eles sustentam esse mito. O analisando não vai em busca de tratamento para o seu sofrimento, a se deparar com uma pessoa que, ao invés de utilizar a analogia do bridge e deixar as cartas viradas para cima na mesa, seja como um defunto, frio, duro e calado. O Lucas ele está resgatando, ele vai trabalhar mais no artigo dele, um texto importante do Lacan chamado A Direção do Tratamento e os Princípios de Seu Poder. Aquilo que o analista tem a dizer é da ordem da verdade do sujeito do inconsciente, efeito da linguagem, barrado, portanto relativo ao desejo. É dessas coisas que o analista fala para o analisando e que ele precisa falar para que se opere uma cura. Ingênuo é aquele que acredita que o silêncio do sepulcro produz transformações no sofrimento alheio. E aí que está, né? Existe inclusive um ideal também muito comum de se esperar que... e aí a gente tem essa questão até das perguntas, que a gente pode pensar bastante, de que, olha, de forma natural, o analisando vai se perceber por conta própria de algo, de que, né, ele tem que descobrir por conta própria. Agora, quando a gente pontua um significante, né, quando é o trabalho que o Lacan nos convoca, a gente ir marcando, pontuando esses significantes, a gente estaria, na verdade, fazendo o que é o ideal, né? O analisando, ele não se toca, digamos assim, ele não percebe porque é algo, né, ele é um efeito, né? O analisando, né, como produto de um sujeito inconsciente, ele não percebe esses efeitos significantes e é justamente quando nós demarcamos esses significantes é que ele, né, se permite reconhecer e pensar no seu discurso, né, na realidade discursiva que é criada. Então justamente que está, o nosso herói é justamente de falar, né? Ao contrário do silêncio, é muito ideal que a gente fale, né? É muito mais rico a gente falar. E aí a gente tem uma questão de que o silêncio seria uma tentativa de resposta para uma demanda. E aí eu vou resgatar uma passagem importante que está nos escritos, que eu falo para vocês. Na página 248, se não me engano, é do texto do Função e Campo da Fala e da Linguagem.
Quer se pretenda agente de cura, de formação ou de sondagem, a psicanálise dispõe de apenas um meio, a fala do paciente. A evidência desse fato não justifica que se o negligencie. Ora, toda fala pede uma resposta. Mostraremos que não há fala sem resposta, mesmo que depare apenas com o silêncio, desde que ela tenha um ouvinte. É esse o cerne de sua função na análise. Toda fala vai produzir uma resposta, né? Se a ideia é não responder a demanda, né, a gente pode ficar bem tranquilo, porque a demanda a gente não consegue responder, né? Isso aí a gente sabe que não tem como responder a demanda. Agora, se o silêncio seria uma forma mais acessível de responder uma demanda, me parece que ela é muito mais acessível para os analistas que estão impregnados nesse ideal, que estão impregnados neste modelo mais, digamos assim, congelado, digamos assim, dessas figuras, né? Então, é muito mais comum o analista dizer que ficou em silêncio, mesmo que ele pareça um idiota, né? Mesmo que ele pareça uma pessoa perdida, do que efetivamente ele falar e daqui a pouco, né, correr o risco de errar. Parece que é mais comum a gente estar num lugar de silêncio, de estranho, do que abrir a boca, né, e se descobrir como alguém que errou. É aí que tá, né? Nós não fazemos outra coisa a não ser falar e, eventualmente, né, a gente vai acabar errando, né? Inclusive, a gente muitas vezes vai errar mais, né? Pela verdade ter uma escritura de equivocação, a gente vai errar muito mais do que acertar, né? E aí o Juan Manuel Martins também comenta sobre isso, que é bastante importante, né? É de que justamente por a gente falar, é que a gente tem chance de acertar. Se a gente falar errar, né, não é por causa disso que o caso estará fadado a fracasso. Da mesma forma que, né, é um conjunto de erros ou de acertos que vai garantir a continuidade desse caso. Então é que está muito menos do que a gente imagina. Falar, né, pontuar significantes, demarcar a fala do analisando é muito mais rico e proveitoso para garantir a continuidade do caso do que o silêncio. Portanto, pessoal, né, eu acho que o que eu quero deixar aqui como minha opinião é que, pelo menos na minha percepção atual, falar ou não falar não tem absolutamente nada a ver com uma técnica, né? O silêncio, né, ele pode ser tentado pautar por uma técnica, mas o sucesso de um caso não está ligado necessariamente sobre falar ou não falar, né? Nós estamos pensando sobre tática, estratégia, não está conectado necessariamente sobre isso. Agora, é necessário, sim, na minha opinião, que a gente fale, que a gente pontue os significantes. E para a gente fazer isso, a gente tem que abrir a boca, não tem outro jeito. Da mesma forma que é importante que quando a gente, né, ocupe um corte, se for fazer um corte no sentido, né, de encerrar a sessão, que fique claro que ocorreu um corte, que fique claro, né, que estamos encerrando por esse ponto ao acaso, e não por uma loucura, ou não porque, né, fique um Deus dará, como muitas vezes a gente escuta, né? Comento porque muitos colegas, né, acabam não sendo apresentados devidamente ao corte e, como consequência disso, acham que, né, não conseguem captar essa experiência analítica de forma correta. Isso aí vai ficar para um outro encontro, né, um outro debate por enquanto. E é claro, né, pessoal, quando eu estou falando de silêncio, eu não estou falando de a gente ficar calado enquanto outra pessoa está falando. Isso é o mínimo. Agora, me parece que a gente tem uma conduta muito naturalizada, né, e fica em aberto a gente pensar ainda por que é tão naturalizada a questão do silêncio. E justamente porque é claro que o analisando tem que falar. É claro que ele tem que falar. Mas também é importante que a gente fale. Inclusive, tem analisandos, né, na nossa prática analítica que falam muito. E é ótimo eles falarem muito. Só que tem alguns que falam tanto que nós temos que justamente pedir para eles ficarem mais quietos para a gente poder eventualmente falar. Isso também é importante. Isso também está no discurso, mas parece que não é muitas vezes pensado. Então é um ponto também para a gente pensar sobre como que se dá essas relações e perceber que, olha, falar ou não falar, né, em decorrência das condições dadas de uma experiência analítica, do caso a caso, neste ponto, né, a gente sabe muito bem que a gente vai falar mais, falar menos, e alguns analisandos vão exigir que a gente fale mais e alguns vão exigir que a gente fale menos, que isso também é muito importante de saber. Agora, me parece que ficar calado
é uma tentativa de se manter em alguma forma de ideal, como o Lucas comentou nesse artigo, e de uma suposta neutralidade, que a gente sabe que não tem nada a ver com o nosso trabalho analítico. Neutralidade não é possível de a gente pensar. Então fica aqui algumas provocações, deixe seus comentários, eu quero ouvir vocês, vamos trabalhar e pensar juntos, e me sigam nas redes sociais para a gente continuar esse debate. Abraço a todos.